senhoras e senhores deputados, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha inaugurou um importante debate e se viu diante de uma questão, a questão das maiorias e das minorias parlamentares. Foi naturalmente aparteado e um dos argumentos utilizados registrou o papel da maioria governamental, que a maioria governamental aqui nesta casa é tão esmagadora que faz com que a minoria seja apenas estridente. Isto na visão do aparteante. Visão completamente equivocada. É claro que quando a oposição é maioria, por ser maioria, a oposição derrota o governo, vota contra o governo. Mas, rotineiramente, e tem sido uma prática nefasta na nossa república, os governos têm consolidado sempre maiorias parlamentares. Mas as maiorias parlamentares não deveriam representar o aniquilamento do parlamento. Aliás, é o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Em várias oportunidades, já proclamei aqui que o poder legislativo estadual se transformou quase que num quintal do Palácio Guanabara. Mas vivemos aqui, em função dessa submissão, uma situação trágica, deplorável, porque as minorias dependem rigorosamente do cumprimento da Constituição e do cumprimento do regimento interno. São os instrumentos das minorias. Quem integra a minoria e se opõe ao governo exige, ou é exigível para essas minorias, que a Constituição e o regimento sejam cumpridos. O que não acontece nesta casa. Ao contrário, são violências diárias, rotineiras. São violências, às vezes, que deveriam mobilizar, inclusive, quem integra a situação, quem integra a maioria. Aqui no Parlamento Estadual, a Constituição não é cumprida. Aqui, até para a organização da ordem do dia, o regimento não é cumprido. Estamos cassados do exercício do nosso mandato, desde que sejamos oposição. A oposição aqui nesta casa não consegue implantar comissão parlamentar de inquérito para investigar qualquer setor do governo. Não consegue, porque é minoria? Não. Não consegue, porque a Constituição e o regimento não são cumpridos. Que dizem as normas, 7 CPIs, no máximo, para que mais de 7 funcionem só através da aprovação de projetos de resolução. Mas com 24 assinaturas no mínimo, definido o fato a investigar, o número de membros e o prazo para funcionamento da CPI,
Não existindo sede, a instalação tem que ser automática. E nós temos aqui inúmeros requerimentos de CPI, com 24 ou mais subscrições, que sequer são publicadas. Não há nem a publicação. Eu sei quais os requerimentos que encaminhei, de minha iniciativa, com o número necessário de assinaturas, de acordo com a Constituição. Mas eu não sei o dos outros. Eu sei que há inúmeros outros, mas não conseguimos. Aliás, não conseguimos nem quando tentamos buscar a proteção do Poder Judiciário, que se omite quando há ações e projetos de lei. Os prazos são completamente ultrapassados, os prazos das comissões. Quando se requer a inclusão na ordem do dia, vencidos os prazos das comissões, por vezes os requerimentos são votados, mas o projeto nunca é incluído na ordem do dia. E requerimentos de urgência, votados pela mesa diretora. A mesa diretora aprova a urgência, mas o projeto não tem a tramitação de urgência. Não tem porque o regimento não é respeitado, e não tem porque a urgência é sempre dada às matérias do governo, e mais, também descumprindo o regimento. Já temos casos de mensagens do governo serem incluídas na ordem do dia no mesmo dia em que elas foram publicadas, descumprindo o regimento. E como esta minoria terá possibilidades de fazer com que a Constituição, de fazer com que o regimento, com que ambos sejam cumpridos? Deveria ser uma exigência de todos os parlamentares, não apenas da minoria que se opõe, porque os parlamentares integram o poder legislativo, não podem ser submetidos à vontade do governo ao custo de uma violência contra a Constituição ou de uma violência contra o regimento. Mas, na verdade, há uma cultura que é a cultura da omissão, a cultura do compadrio. Quando aqui o deputado Luiz Martins fez uma provocação, quando se referiu ao deputado Domingos Brazão, ele deveria registrar que o comportamento do deputado Domingos Brazão e de vários outros parlamentares, o comportamento se restringia unicamente ao cumprimento do regimento. Era uma obstrução regimental. Inscritos para discutir, inscritos para declaração de votos, pedindo verificação de quórum, tudo dentro do regimento. Mas um procedimento, como em sendo ostensivo, o regimento era respeitado. Mas há aquilo que acontece nos escaninhos burocráticos ou do processo legislativo, que não observa a Constituição e que não observa o regimento. E aí é muito difícil. Nós nos reunimos, esta minoria aparentemente insignificante se reuniu. Vai ter também uma reunião com o presidente da casa. Já vou terminar, senhor presidente. Para exigir, em primeiro lugar, o quê? O cumprimento da Constituição e o cumprimento do regimento. E há uma disposição de interferir diuturnamente, interferir nas sessões e interferir nas comissões.
desde que haja a frustração, nem se pode dizer dessa pretensão, desta exigência, que é o cumprimento da Constituição e o cumprimento do regimento, são exigências inarredáveis. Não se pode abrir mão disso. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para dizer que eu também tenho entendimento de que a maioria derrota a minoria, que a maioria tem votos para derrotar a minoria, e o faz. Mas a unanimidade na casa não pode virar as costas para a Constituição e para o regimento, porque virar as costas para a Constituição e para o regimento significa sepultar o poder legislativo. Às vezes passamos aqui até constrangimentos diante da forma como a violência é praticada. Há um distanciamento de um mínimo ético, o distanciamento de um mínimo de decência, o atrevimento, o descaso. Tudo chegou a tal ponto que às vezes a gente imagina que não é possível mais modificar. Então, já que ainda estamos sob os auspícios da vinda do Papa, vamos ver se conseguimos entre nós, para que o poder legislativo seja respeitado, não um acordo, que é impossível o acordo, mas que haja uma decisão óbvia e consensual. Vamos, a partir de agora, caminhar de acordo com a Constituição e de acordo com o regimento, para que a maioria se credencie e a minoria também seja respeitada, porque se assim não for, nós estaremos aqui caminhando com o tempo, mas na contramão daquilo que nós ousamos chamar de República Federativa. Então vamos ver se nos reunimos não só com o presidente, mas com o líder do governo, com o líder das bancadas, para que possamos proclamar: olha, reconhecemos, fazemos nossa autocrítica, mas a partir de agora, a CPI que tiver, o requerimento que tiver 24 assinaturas, a CPI vai ser implantada. Os requerimentos de informação não informados, quem vai processar o secretário não é o parlamentar autor do requerimento, é a Procuradoria da Casa, porque o requerimento passa a ser do Poder Legislativo. Vamos ver se os prazos regimentais são respeitados, ver se as mensagens do governo são mais discutidas. Se uma minoria quer discutir, por que atropelar os prazos? Enfiando goela abaixo mensagens que por vezes contrariam, na visão dessa minoria, o interesse público e que tem que ser discutidas. Então, senhor presidente, eu vou dar essa parte ao deputado Luiz Paulo Correia da Rocha e vou fechar aqui o meu longo pronunciamento. Só encerrando, senhor presidente, só para dizer ao deputado Paulo Ramos que eu subscrevo o discurso dele. É uma retribuição, porque eu hoje já subscrevi o pronunciamento do deputado Luiz Paulo no expediente inicial e agora ele subscreve o meu. Então, senhor presidente, que possamos valorizar o poder legislativo, que possamos valorizar essa concepção de maioria e de minoria, mas que saibamos de uma vez por todas que só é possível a partir do cumprimento da Constituição e do cumprimento do regimento. Que possamos nos respeitar. Muito obrigado, senhor presidente.